Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Zoller do Brasil. Estamos aqui hoje para apresentar o webinar sobre soluções para a indústria 4.0. A Zoller do Brasil é líder mundial na fabricação de máquinas de pré-ajuste e medição de ferramentas e sempre foi conhecida pelo presetter de ferramentas. Mas hoje a gente incorporou a linha, os sistemas de armazenagem com armários inteligentes e o software de gerenciamento de ferramentas. A gente vai estar apresentando toda a cadeia produtiva, desde a concepção da produção da peça, ali no CAD/CAM, com o nosso parceiro Tebs. Depois vamos fazer as fixações das ferramentas com a máquina Power Grip, do nosso parceiro Regofix. E depois fazer a medição das ferramentas no presetter. Por fim, a transmissão dos dados da ferramenta para o comando da máquina através dos pós-processadores. Nosso time vai estar aqui todo reunido para apresentar tudo isso para vocês. E como eu sempre digo, se você quer introduzir a indústria 4.0 na sua empresa, comece certo, comece com o Zoller. E hoje o nosso tema é a solução completa para a indústria 4.0. Hoje aqui na nossa sede em Vinhedo, no nosso showroom, nós vamos mostrar para você todas as nossas soluções, os nossos produtos, para você aumentar a sua produtividade, a sua eficiência, reduzir custos com ferramenta e ter toda a informação concentrada em um único banco de dados. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem, fiquem com a gente até o final e vamos lá, vamos para a engenharia de manufatura mostrar para vocês onde que nasce todo o projeto lá no CAM, todo a programação da peça que a gente vai fazer hoje e a interface lá com o nosso TMS, tá? Olá, meu nome é Lucas, eu sou responsável técnico pelos produtos e soluções da indústria 4.0 pela Zoller do Brasil. Dando continuidade ao nosso webinar, partimos aqui para a nossa ala de engenharia de manufatura, onde eu já recebi o desenho dessa peça que iremos realizar hoje e vamos desenvolver o processo produtivo. Vindo aqui para o nosso software CAD/CAM Tebs, que iremos utilizar hoje, iremos fazer a parte da programação, de planejamento de ferramentas que serão utilizadas dentro desse processo. Então aqui estamos com o nosso software Tebs aberto, onde eu vou realizar a demonstração de uma ferramenta que está sendo importada no nosso software TMS. Ela está aqui dentro dessa árvore ferramentas, Tegotec. Clicando duas vezes aqui eu consigo ver a descrição dessa ferramenta. Ela é uma fresa de topo, diâmetro de 10. A conexão dela é um SK40. Número de facas, sentido de rotação à direita, a vida útil dessa ferramenta. Então essas informações são informações que o software Tebs está puxando dentro do software TMS. Então vou fechar essa aba, entrar aqui em NC Job, que aqui é nossa folha de sequência. Clicar em Job Manager, nova maquinação. Vamos alterar essa maquinação aqui para Siemens. Pronto. Em programa, vamos alterar para operação topo. Legal. E aqui dentro eu vou colocar os passos que eu vou utilizar para fazer essa operação. Um furo, 3 planos. Job, planos, aqui, pronto. Você pode ver que ele já puxou uma ferramenta aqui, mas eu posso fazer essa alteração. Clico duas vezes aqui, entro na minha árvore Zoller, ferramentas, Tegotec, cabeçote, ZTA 13, dou um OK, ele já puxou. Aqui eu vou fazer a alteração também, que está com a mesma ferramenta, ZTA 4, e por último, ZTA 3. Legal, agora eu vou nessa operação aqui, furo. Ele já puxou a ferramenta correta, mas eu vou demonstrar como faz a alteração. Uma broca, dou um OK.
Está preparada minhas ferramentas que serão utilizadas dentro do meu processo. Vou adicionar um comentário. Operação 10 superior. Clique em OK. Legal. A partir disso, só venho aqui em documentos para fazer, né, a importação desse arquivo. Vou deixar com esse nome aqui. Eu sei que eu já tenho um arquivo igual, mas ele vai perguntar se eu quero sobrescrever. Tá certo o formato de saída, dou um OK. Clico em sim para substituir. Pronto. O arquivo já foi enviado. Eu vou entrar dentro do TMS agora. Vocês podem ver aqui que não tem nenhuma folha de ajuste ainda. Eu tenho que vir aqui em menu, módulo para importação e exportação de arquivos. Importar e exportar. Folha de ajuste. Importar configurações. F2. Aqui ele já abriu para mim a pasta onde está salvando todos os meus arquivos. Então eu preciso aqui fazer a alteração apenas da extensão. E aqui está. Zoller.gtm. Abre esse arquivo. Ele já carrega automático aqui para mim. Operação 10 superior Cines. Saindo agora para o menu. Vem aqui em gerir folha de ajuste. Só esperar carregar. Fez o carregamento aqui para mim já, né? Eu venho aqui, operação 10 superior. E ele já fez a importação para mim. Se eu vier aqui em dados de ferramentas, vocês podem ver que aqui já puxou aquelas justas ferramentas que eu tinha colocado dentro do Tabs. Agora que importamos as informações do software CAD/CAM Tabs, podemos acompanhar no software TMS, dentro da folha de ajuste e continuar nosso processo produtivo. Agora vamos dar continuidade ao nosso webinar, descendo lá para a estação de trabalho para realizar a retirada das ferramentas que vamos utilizar dentro desse processo, né, e realizar a montagem das mesmas. Nós estamos aqui na nossa bancada de trabalho, né, que seria o nosso Tool Station, tá? Aqui nós temos o nosso TMS, Tool Management Solutions, que é o nosso software de gerenciamento de ferramenta. Nós já recebemos a informação lá da engenharia, né, em relação à operação 10, que é a fabricação da nossa peça. E eu queria falar um pouquinho para vocês dos nossos armários e do TMS, né? Isso aqui hoje está tudo conectado, né? O nosso software está aqui, a mesma interface que tem lá na engenharia, eu tenho aqui, né? Então a gente tem acesso a alguns módulos, né, que a gente pode colocar no TMS. Eu posso cadastrar ferramentas, dispositivo de fixação, componentes individuais. Eu tenho como gerir folha de ajuste, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente pode cadastrar aqui funcionários, máquinas, né, centro de custo. No TMS a gente consegue controle de usuário, né, restrição de usuário, o que cada pessoa pode ter acesso. Então todo o gerenciamento a gente enxerga por esse monitor aqui. Então ele começou lá no Tabs, ele recebeu o desenho do produto, ele escolheu, né, as ferramentas que a gente tem aqui nos nossos armários, né, a gente tem toda uma biblioteca de ferramentas, então ele fez a seleção dessas ferramentas que ele vai utilizar para usinar essa peça. Qual que é o objetivo do TMS? Qual que é uma das suas vantagens? É eliminar papel, né? O que você teria de folha física hoje, a gente digitalizou aqui para o nosso software. Então todas as informações relacionadas à operação 10, que seria a usinagem do topo da nossa peça, já está aqui online, né? Então a informação que a gente tem aqui na nossa bancada, tem lá na engenharia, onde foi feita a programação, onde foi feita a seleção das ferramentas, é tudo conectado, inclusive os nossos armários, né? Onde a gente guarda aqui os dispositivos, instrumentos para medição, os nossos dispositivos de calibração, onde a gente guarda componentes individuais, onde a gente guarda ali ferramentas montadas, tudo isso está conectado e a gente consegue enxergar aqui pelo nosso software, né? Então, como eu falei, a gente tem
diversos módulos, né, que a gente pode customizar de acordo com a necessidade do cliente. Então, se ele quiser um gerenciamento um pouco mais simples, um pouco mais básico, a gente consegue, desde um gerenciamento bem avançado, que a gente consegue conectar o TMS ao ERP da empresa para poder estar fazendo compra de ferramenta, né, gerenciamento de ordem de compras. Então, tudo isso daí é possível. Aqui a gente, mostrando para vocês um pouco do TMS, a gente tem aqui o armazenamento. O armazenamento é onde eu enxergo todo o layout da minha fábrica ou o layout da minha sala de ferramentas, né? Ou minha sala de presetter. Tudo que você quiser controlar e gerenciar, a gente consegue digitalizar aqui e enxergar em 3D. Né? Então eu posso clicar ali numa máquina ou num armário e ter acesso ao que tem dentro desse armário, né? Posso colocar minha máquina CNC ali, o centro de usinagem ou o torno, cadastrar aqui no meu layout para ter acesso. Se eu tiver um armário lá no pé da máquina, eu coloco essa máquina, um armário aqui, eu tenho acesso a essa informação. Então, esse aqui no módulo armazenamento, aqui no menu, né, eu enxergo toda a minha fábrica ou toda a minha sala de ferramenta. Né? E aqui, como eu já recebi a informação, já está aqui. A partir do momento que ele finalizou lá no Tabs e no TMS, eu já tenho aqui no meu menu, né, o que eu quero. Eu vou solicitar retirar as ferramentas que eu vou utilizar para estar usinando essa peça. Então, o Lucas criou lá na engenharia, né, a folha de ajuste, e ele nomeou essa folha, está aqui, como operação 10 superior. Né, e eu tenho todas as informações relacionadas ao meu produto. Ele colocou ali o número, né, que é a operação 10, a designação, modelo ZBR, né, Zoller do Brasil, a máquina que a gente vai utilizar para usinar essa peça, o departamento vendas, ele colocou ali o artigo, a gente consegue colocar o desenho dessa peça ou uma foto, um DWG, PDF, né? O material dessa peça, esse material também aparece lá no Tabs, né? É possível fazer isso. Aqui, dados da ferramenta. Então isso aqui foi o que ele criou lá. Ele criou lá no TMS na engenharia, junto com o Tabs, a lista de ferramentas que a gente vai utilizar para estar usinando esse material, essa peça. Então já está aqui, ó, a minha ferramenta 1, 2, 3 e 4, nós vamos utilizar 4 ferramentas. A Z-TA09, que é um cabeçote de 80. A gente já tem aqui o programa de medição dessa ferramenta, isso aqui é onde vai ser executado lá no presetter, né? Eu tenho aqui a minha Z-A-TA-03, que é uma fresa de topo de 10 milímetros, e aqui eu também tenho o programa de medição dela. Eu posso vir aqui e abrir o desenho dessa ferramenta, né? Se eu clicar nessa ferramenta aqui, eu consigo visualizar ela. Então eu tenho aqui que é um cone, né? Uma fresa. Eu tenho os componentes que fazem parte desse conjunto montado, né? Eu posso localizar e enxergar onde que eles estão aqui nos meus armários antes de fazer a retirada. Eu consigo ver quantidade, né, estoque. Então, o que hoje o TMS, o que traz de benefício hoje para a sua fábrica? A gente consegue enxergar a utilização da ferramenta. Você sabe onde é que a ferramenta está. Você não vai perder tempo procurando ferramenta na sua fábrica, né? Você sabe a quantidade, você vai ter relatórios de consumo de ferramenta. Então, você sabe hoje qual que é o inserto que você tem maior consumo, qual que é a ferramenta que consumiu mais determinado mês e o porquê que consumiu, qual produto que foi utilizado essa ferramenta, né? Por que utilizou tanto. Então todas essas informações o TMS vai trazer para você. Tá? Então voltando aqui para o nosso menu, eu tenho a interface, né? E aí com os armários, o que traz também? Os armários ele traz aquele controle, né? Você sabe quem é que retirou a ferramenta, a hora que tirou e o porquê que retirou. Então você tem esse controle. Você pode designar, por exemplo, o seu setor de centro de usinagem e falar para ele, você só pode mexer no armário 1. E o seu setor de torno CNC, de tornearia, lá pode mexer só no armário 2. Né? E se o cara vir com a senha dele aqui e colocar, ele não consegue abrir outro armário, somente aquilo que foi liberado para ele. Então, o TMS, além daquele controle de você não comprar ferramenta a mais do que você precisa,
e você também não ficar procurando ferramenta a hora que você trocar de um setup para o outro, você vai, onde é que está tal ferramenta, eu não sei onde é que ela está, não sei onde que ela foi usada, qual máquina que ela está, isso perde tempo, né? Então a ideia do TMS é você antecipar tudo isso, você lá na engenharia construir o seu setup sheet, né, relacionado ao seu produto, colocar todas as informações ali e a pessoa na sua sala de ferramentas ter esse acesso em tempo real, né, e não ficar perdendo tempo. Eu já tenho aqui as informações que veio lá da engenharia de manufatura, né, que foi feito lá junto com o TEBS e o TMS lá da engenharia. Aqui eu vou fazer a retirada das ferramentas que a gente vai utilizar para usinar essa peça. Então eu venho aqui em gerir folha de ajuste, vou aqui no menu número de folha de ajuste, aparece aqui a lista que eu já tenho salva, né? No caso essa aqui é a operação 10 superior, eu seleciono ela, confirmo, e aí vem todas aquelas informações, né? Alumínio, a peça, o material, o departamento, tudo relacionado a esse produto. Eu venho aqui em F3, que é dar saída nas ferramentas, né? Aqui já vai aparecer uma confirmação de débito, aí ali tem a máquina, quem que está retirando, no caso Elias, o departamento, vendas, o centro de custos Zoller, a gente consegue colocar essa informação aí. Aí eu dou um F1 aqui novamente, e aí ele aparece aqui a minha lista de ferramentas. Você vê que tem duas ferramentas aqui que elas não estão marcadas porque elas precisam ser montadas. Então se eu venho aqui e seleciono elas, fica com uma mensagem, né, de que ela não está montada. E aí o próprio armazenamento vai me dizer onde é que estão localizados esses componentes. Então eu venho aqui e desmarco, ok, desmarco, né, beleza? Aí ele libera para fazer a retirada. Eu confirmo novamente, imprimir lista não precisa, né, não quero imprimir uma lista, se é possível você imprimir isso num papel, tipo um comprovante, né? E aí ele já me liberou aqui para fazer a retirada. Então a fresa aqui está nessa gaveta, no caso essa daqui, essa fresa aqui. Então eu vou retirar tudo primeiro e depois a gente vai fazer a montagem. Vou deixar aqui, né, a fresa, confirmo, já travou a gaveta, né? Agora ele falou para eu ir lá no Keeper, na segunda gaveta, retirar ali o meu cabeçote. Então ele está aqui. Esse aqui já está montado, né? Vou deixar aqui no meu carrinho. Dou um F1 novamente aqui. Ele travou lá o Keeper. Já abriu aqui, está na minha primeira, segunda, terceira, quarta gaveta, né? Na minha quarta fileira, a minha fresa de 10 milímetros. Acendeu uma luz indicando a gaveta que foi liberada. Então, no caso, essa ferramenta aqui, fechei, já está montada também. Confirmo novamente. Pronto, agora eu tenho um mandril aqui. O mandril também está lá no Keeper, na primeira, né? Então é o cone. Esse cone aqui a gente vai utilizar para estar montando a ferramenta. Vou deixar ele aqui na minha bancada. Confirmo novamente. Mais um mandril, mais um cone, né? Já acendeu aqui a luz. Vou deixar ele aqui na minha bancada. Confirmo. Agora abriu aqui o nosso autolock. Tem aqui uma ferramenta. É uma broca. Travou. Então, o débito foi realizado com sucesso. E aí essas ferramentas que eu preciso montar, eu vou dar sequência aqui na montagem do nosso equipamento, no nosso sistema de fixação Pull Grip da RegoFix, né, na maquininha automática deles. A gente vai fazer a montagem. Então, dando sequência aqui ao nosso webinar, né, ao processo de montagem, nós fizemos a retirada das ferramentas.
né? O software falou para a gente onde é que estava cada ferramenta e tem 2 ferramentas que a gente vai precisar montar. E aí a gente vai utilizar aqui o nosso sistema de fixação da RegoFix, o sistema Pull Grip, né? Essa daqui é a máquina automática do nosso parceiro, né? Agradecendo a RegoFix aí que disponibilizou uma máquina para o nosso showroom. Essa máquina, ela é a máquina automática voltada para a indústria 4.0. Ela possui um tempo de setup de 8 segundos, então é bem rápido e prático, né? Ela tem NR12, né? Ela é de fácil operação, de fácil instalação, então ela evita lesão, acidentes, né? Porque ela não tem aquecimento nem nada, ela é hidráulica, né? Aqui o funcionamento dela. Ela tem todos os benefícios da fixação térmica e da fixação hidráulica, né? Então ela garante um batimento aqui de até 3 microns depois que a gente fixa a ferramenta, né? Ela tem 5 anos de garantia, né? E possui aplicação aqui tanto para centro de usinagem e torneamento, né? Todos os tipos de fixação. O range aqui é de 0,2 até haste de 25 milímetros, né? Então é uma maquininha, é um sistema de fixação bem preciso e muito bom, tá? A RegoFix é uma empresa suíça. Então vamos lá, a gente selecionou lá, o nosso software falou onde é que estava o nosso cone, né? E a nossa ferramenta. Então eu vou colocar a ferramenta aqui na pinça, né? Tá aqui. Posicionei. E coloquei na matriz aqui de fixação. Seguro a ferramenta, fecho e aperto o botão IN para fazer a fixação. Você vê que bem rápido ela fez a fixação. Então eu vou posicionar aqui no nosso carrinho e vou fixar a próxima ferramenta. Então agora eu vou fazer a fixação da outra ferramenta, né? E aí eu vou ter que trocar a matriz, tá? Isso aqui é o que faz a fixação da pinça, né? De PG25 eu vou para PG32. Então tá aqui a minha outra matriz. Vou posicionar. Posicionei, empurrei, travei, né? Vou referenciar o equipamento para estar fazendo uma fixação. Eu posiciono ele. Enquanto isso eu vou aqui na minha ferramenta, coloco aqui na minha pinça, né? PG32, abro aqui o equipamento, posicionei, tá aqui, posso soltar que ela não cai e faço a fixação. Então é bem rápido, como vocês podem ver. Está feita a fixação da nossa ferramenta. Coloca aqui no nosso carrinho. Então é isso. Aqui nós fizemos a retirada das ferramentas, né? O software já veio a informação lá da engenharia, da lista de ferramentas que a gente vai precisar para usinar essa peça. Fiz a retirada, tinha 2 ferramentas que não estavam prontas. O próprio software me falou onde é que estava cada fresa, onde é que estava cada cone, né? E aí eu dei o ok, coloquei lá no carrinho e dali nós vamos dar sequência ao processo. Agora lá no presetter, todas as informações que a gente vê aqui a gente vai conseguir ver na nossa máquina de presetter também, inclusive o programa de medição, né? E aí pós o ajuste das ferramentas a gente segue para o nosso comando onde vai ser feito o envio dos dados via pós-processador. Dando sequência agora aqui ao nosso webinar, eu sou o Samuel, o Elias preparou as ferramentas ali na nossa estação de trabalho, o carrinho de ferramentas já veio para cá e eu já sei qual é a peça que vai ser usinada por essas peças, né? A gente está aqui agora no Smart Check da Zoller. Ele é um equipamento que a gente chama até de híbrido. Por quê? Eu posso fazer o preset de ferramentas, normalmente, mas se eu for, por exemplo, um fabricante de ferramentas, eu também consigo fazer a inspeção durante a fabricação das ferramentas devido à segunda câmera aqui e uma série de softwares que são instalados no equipamento. Então aqui no Smart Check, com as ferramentas que a gente tem para medir, eu posso, além de medir as ferramentas, obviamente eu consigo gerenciar e visualizar a minha folha de ajuste, né? Eu vou entrar aqui no módulo de Manage Setup Sheet,
Está em inglês, mas eu consigo ter o software em português, consigo ter ele em vários idiomas, né? Nessa tela aqui, eu consigo até ver o desenho já da minha peça pronta. Se eu tiver um desenho DXF, um DWG, um print de um PDF, eu consigo colocar ele aqui sem problema nenhum, né? Navegando aqui pelo software, eu tenho algumas informações de produção da peça, tá ok? Eu tenho os dados de ferramenta, que são os dados das ferramentas que foram definidos lá no Tabs, nesse caso, e montados aqui no Toolstation. Eu posso ter versão do programa NC, dispositivo que eu utilizo para fazer a montagem, o dispositivo de fixação lá da peça na máquina. Eu posso ter o gerenciamento dos meus instrumentos de medição, um paquímetro, um micrômetro, um súbito. Okay? Então tudo isso eu consigo fazer nesse módulo de Setup Sheet, de folha de ajuste aqui, que é a minha folha de processo. Tá? Então eu vou começar agora a fazer as medições das ferramentas. Eu vou aqui em menu, medir folha de ajuste. E aí, eu sei o nome da peça que vai ser usinada lá na máquina, então eu vou chamar já o programa das ferramentas. Operação 10 superior. Ele já me lista aqui as 4 ferramentas, já com uma foto, uma indicação aqui de como a ferramenta tem que estar. Lembrando mais uma vez, eu sempre posso ter aqui um DXF, um DWG, qualquer tipo de arquivo de foto a Zoller aceita, né? Então a primeira ferramenta é um ISO 40. A gente vai colocar aqui no fuso agora um adaptador para ISO 40 ou BT40, como alguns conhecem, ou SK40. A Zoller tem diversos tipos de adaptadores para N tipos de fixações, tá? Esse fuso aqui do Smart Check, ele é um fuso de fixação pneumática. Ele simula aqui durante a medição a mesma fixação que a ferramenta vai ter lá na máquina CNC, ok? Então eu vou montar aqui. Lembrando também que o fuso, o adaptador, ele tem esferas de calibração, né? Então a gente não precisa de padrões externos de calibração para poder fazer a calibração e conseguir garantir uma medida precisa. Então as esferas são integradas ao adaptador. Cada adaptador vai ter as suas esferas. Então vou fazer a montagem aqui rapidamente. Então a primeira ferramenta aqui, cabeçote de 80. Posiciona aqui no fuso. Pronto. E agora está em amarelo aqui porque elas não foram medidas ainda. Agora, conforme elas forem medidas e estiverem ok dentro das tolerâncias, vai ficando verde. Se por acaso, durante o processo, alguma geometria da ferramenta estiver fora do que eu especifiquei no programa de medição, vai aparecer uma mensagem aqui em vermelho. Tá? Então vamos dar o comando aqui para medir. O Smart Check, por ter a segunda câmera, eu tenho sempre a opção de fazer o recuo antes da medição, para não ter perigo de ter algum tipo de colisão aqui. E agora vai fazer a medição das 4 facas desse cabeçote. Ele vai fazer pelo modo Focus 360, que é um módulo que ele não precisa parar em cada uma das facas. Ele já, só no giro da ferramenta, ele já consegue pegar o valor de todas as facas. Finalizou a medição, ele já imprime automaticamente aqui uma etiqueta com os valores, tá? Essa etiqueta é uma identificação da ferramenta, eu posso colar ela aqui, tá? Vou afastar. E aí o próprio software já me fala qual é a próxima ferramenta que eu preciso medir. É uma fresa de topo, diâmetro de 10, então é a ZTA03. Eu venho aqui no meu carrinho, pego a fresa de topo, diâmetro de 10, posiciono no fuso. Isso facilita muito para eu não ter que ficar procurando programas. Então, como já está a lista pronta, o software já vai me falando o que eu tenho que medir. Confirmo e ele já executa o próximo programa. Agora, uma ferramenta helicoidal, ele vai fazer a medição pelo módulo CRIS 360, que é um módulo que simula o perfil que essa ferramenta vai deixar na peça durante a usinagem. Terminou mais uma vez. Já imprime a etiqueta automático. E dá a mensagem para a próxima ferramenta.
As próximas ferramentas, elas utilizam o ISO 50, eu vou fazer a troca aqui. Adaptador ISO 50. Reparem que a troca não demanda tempo. A ferramenta que eu tenho que montar é a broca diâmetro de 25. Vou posicionar ela aqui no fuso. Essa é uma broca bem comprida, tá? Este equipamento aqui, ele tem uma torre de 600 milímetros, mas ele pode ter 800, 1000, 1200, de acordo com o que o cliente precisar. Então, comprimento de ferramenta não chega a ser um problema pra gente, tá ok? A gente consegue medir. Então, coloquei a broca, fixei, o programa está aqui, só confirmo. Aqui, a gente colocou uma função de procurar o Z. O que é isso? A máquina não sabe onde está a broca, então ela sozinha vai procurar e achar a ponta da broca e fazer a medição naquele ponto. Ele terminou a medição dessa ferramenta, imprimiu a etiqueta também. Coloco aqui no cone, tá? Ele pede para eu colocar a última ferramenta que está faltando. Vou recuar aqui. Remover. A última é fresa de topo, diâmetro de 20, que é essa aqui. Monto aqui no fuso. Confirmo. Mesma coisa, ele vai procurar a ponta da ferramenta automaticamente. A partir do momento que ele encontra a ponta, ele começa a fazer a medição. Vai achar a ponta da ferramenta automaticamente. Uma vez que ela achou a ponta da ferramenta, aí ela começa a fazer a medição do programa. Nós utilizamos aqui também mais uma vez o modo CRIS 360 para poder ver o perfil da ferramenta durante a usinagem da mesma. A gente consegue ver se vai ficar um degrau, alguma coisa do tipo, né? Finalizou a medição. A etiqueta é impressa automaticamente, mais uma vez. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a etiqueta. O que acontece? Hoje, por padrão, a gente pode mandar os dados da ferramenta pela etiqueta e o operador inserir manualmente lá no comando da máquina. Porém, fazendo isso, a gente está sujeito a algum erro de digitação, erro humano, né? Mudar uma vírgula de lugar, trocar um 8 por um 9. Então essa etiqueta, no caso aqui, ela serve mais como uma identificação, porque nela também sai o nome da ferramenta. Então, como eu sei que essa aqui é a fresa de topo de diâmetro de 20 e tem o código aqui para mim, que no caso é ZTA04, eu venho aqui e colo ela, tá? Então aqui, depois que as ferramentas estão medidas, estão identificadas com etiqueta, tá? Lembrando que essa etiqueta aqui é somente para identificação. Os valores que estão nela somente para uma conferência, a gente não vai digitar esses valores lá no comando. Eu venho aqui no campo Data Output, né? Como eu já tinha toda essa folha de processo montada, e eu tinha até a máquina definida, eu tenho aqui na tela uma simulação do pós que a própria Zoller já gera, tá? 4 ferramentas com valores de preset, valores de diâmetro, tipo de ferramenta, se ela é uma fresa, se ela é uma broca, porque o comando Siemens precisa dessas informações. Então, deu tudo certo, porque se faltasse alguma informação, o próprio software, por exemplo, um cliente esqueceu de colocar o T, qual que é o T que ela vai ficar na máquina, ou o código da ferramenta, apareceria aqui na parte de mensagens essa informação falando, ó, tá faltando tal informação, por favor preencha. Ele não manda para a máquina se não tiver completo, tá? Então, tá atualizado os dados, tá tudo ok, eu só vou apertar aqui esse botão F10 para ir direto para uma pasta na rede, que já está configurada. Se eu tiver 10 máquinas diferentes com vários comandos, Siemens, Mazak, Fanuc, eu posso criar pastas para cada um do comando e quando eu meço as ferramentas, uma ou o jogo, eu jogo direto dentro daquela pasta, o que fica mais fácil para procurar depois, tá? Então, já temos aqui configurado na nossa rede uma pasta para o comando Siemens. Eu vou apertar aqui esse botão F10. E aí ele vai aparecer uma mensagem falando que os dados foram enviados com sucesso para a pasta em questão. Então agora a gente vai remover a ferramenta.
E aí vamos lá no nosso simulador da Siemens para a gente poder ver como que é feita a leitura do pós-processador, beleza? Agora a gente está aqui num simulador que a gente tem do comando Siemens, tá? Este é o momento onde o operador vai pegar as ferramentas e vai carregar no magazine da máquina, tá? Gostaria também de lembrar e de reforçar que não é só para o comando Siemens isso aqui, essa solução de pós-processadores. A gente tem para Fanuc, o Mazatrol, que é da Mazak, Heidenhain e vários outros comandos. Basta que a gente saiba quais os códigos de programação e a gente desenvolve o pós em cima disso. Ok? Então aqui eu já tenho na tela um programinha, que é o meu pós, que é a operação 10 superior, que é o programa de preset das ferramentas que foram medidas no Smart Check. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, eu vou só chamar esse programa aqui, deixar ele na execução aqui, beleza? Eu vou só abrir aqui rapidamente a página de offset. Nessa página, vocês podem ver que está vazio, não tenho informação nenhuma, ok? Então, eu vou aqui no campo Machine e eu vou fazer como se eu fosse usinar uma peça. Eu vou dar um ciclo Start aqui. Só que na sua máquina, no seu equipamento, não vai ter nenhuma movimentação de eixo, de nada. O que esse pós faz é atualizar as informações da sua lista de ferramentas, tá? Então, vocês puderam ver que está zerado, não tem informação nenhuma. Aqui, eu abri os potenciômetros, tá? Tá tudo ok, tá em modo automático. E eu vou aqui dar um ciclo Start. Pronto. Já fiz o ciclo Start. Vou voltar na página de offset de ferramentas. E aqui estão as minhas 4 ferramentas já definidas como fresas, brocas e o cabeçote fresador, com os seus valores de preset e raio, ok? Então, é desse jeito simples e ágil que o pós-processador da Zoller funciona. Eu comecei lá no meu sistema CAD/CAM, com o Tabs aqui no caso hoje, vim aqui para a montagem, montei as ferramentas, visualizei onde estão as ferramentas no estoque, fiz o controle do estoque. Uma vez as ferramentas montadas, a gente foi para a área de preset, fez a medição das ferramentas de maneira automática e já mandamos os dados de preset diretamente para a rede, puxamos aqui no comando, executamos e os presets estão aqui sem o operador ter que informar nada manualmente. Tudo de forma automática e muito mais segura. Nós da Zoller Brasil gostaríamos de agradecer a você que participou do nosso webinar aqui até o final. Nosso showroom aqui na cidade de Vinhedo, em São Paulo, está aberto a visitações. É só você agendar um dia com os nossos vendedores aqui, o pessoal do comercial. São todos bem-vindos aqui para nós mostrarmos as soluções, desde a medição de preset mais básica possível até a inspeção mais completa da sua ferramenta, passando pelo gerenciamento de ferramentas. Mais uma vez, muito obrigado.